E aí, meus lindonas, graça e paz, e meus amigos, graça e paz também. A gente vai hoje meditar no capítulo 6, versículo 20. Uma mulher seca. Então, essa é a história de Mical. Mical era filha de Saul, que foi dada por mulher a Davi como prêmio por ele ter vencido o gigante Golias. Mical era apaixonada por Davi. Se você ler um pouquinho antes, você vai ver que ela desejou muito casar com Davi. Ela era mais nova, nem seria ela, mas ela estava apaixonada por Davi. O começo dessa história é muito bonito, né? Uma princesa que casa com um herói de guerra, apaixonada. Inclusive, Mical dá uma grande prova de amor no início logo do casamento deles, né, quando ela percebe que o pai dela estava querendo matar Davi por causa de ciúme. Davi começa a ficar muito famoso, muito bem quisto pelo pessoal, pelo povo, né? Então ele teme que Davi tome o seu lugar. Então Mical, ela descobre que o pai vai atrás de Davi, ela vai e avisa Davi para Davi fugir, ou seja, prova-se que realmente ela era muito apaixonada por Davi, né? Ao invés de ficar do lado do pai, que era o rei, ela fica do lado do seu marido. Mas o tempo passa. E olha como o tempo desgasta as coisas. Naturalmente as coisas se desgastam. Não precisa da gente fazer nada para elas se desgastarem. Para que elas não se desgastem é que a gente precisa fazer bastante coisa, né? E o amor é assim também. O amor, os relacionamentos, eles também se desgastam com o tempo. E o que acontece no casamento de Mical e de Davi fica para a gente como exemplo. Davi, fugindo do seu sogro, o rei Saul, ele deixa Mical para trás. E ele começa a fugir de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. E se passam 8 anos. E nesses 8 anos, Davi, ele arruma umas 6 mulheres. Agora imagina Mical em casa, sozinha, sabendo que Davi está daqui para lá, de lá para cá. E nessas idas e vindas, ele pegava mais uma mulher, ele se casava com outra mulher, ele pegava uma outra mulher. 6 mulheres e 8 anos fizeram toda a diferença. Agora, aquela mulher apaixonada era uma mulher que se sentia abandonada, uma mulher desprezada. E isso faz um rombo enorme na alma de uma mulher. Na alma de uma pessoa, né? Quem é que gosta de ser preterida? Quem é que gosta de ser deixada para trás? Quem é que gosta de ser abandonado? Abandono, inclusive, é uma das maiores feridas que pode acontecer na vida de uma pessoa. A ferida do abandono, ela marca toda uma vida. E as pessoas que têm essa ferida, elas têm uma amargura e um medo muito grande de se lançar em outro relacionamento. Então, Mical, ela fica com toda essa dor, com toda essa ferida do abandono, durante esses 8 anos que Davi fica fora. Nesse meio tempo, o Saul dá Mical para outro homem. Ela se casa novamente com outro homem. Esse homem a amou muito, amou mesmo. Porque depois que Saul morre, Davi ele quer reaver Mical. Mas dá para entender pelo contexto que não era assim, Mical, minha esposa, meu amor. Era só para mostrar que ele era rei, que agora ele podia mesmo, né? Aquela vaidadezinha humana. Davi também era humano, né? Então ele manda buscar Mical, mas Mical já está casado com outro cara. A Bíblia fala que esse esposo dela, esse segundo marido, ele vem atrás. Claro, Davi era rei, ele podia ter quem ele quisesse. Pega Mical, enquanto Mical está indo, o marido dela vem atrás chorando, porque ele queria Mical, né? Então ele era um cara apaixonado por Mical. Eu não sei se Mical se permitiu ser amada. Não sei se Mical conseguiu amar de volta. Normalmente as pessoas feridas, elas não conseguem fazer isso. Elas não conseguem, como eu falei há pouco, se entregar a um outro amor, né? E a Bíblia não registra nada sobre Mical gostar desse cara, mas fala desse cara gostar muito de Mical. Talvez Mical não tenha conseguido ser feliz nunca. Ela não foi feliz com Davi e talvez não tenha sido feliz nesse segundo casamento. Mas bem tratada ela era, né? Esse segundo marido fez de tudo por ela,
mas não conseguiu ficar com ela afinal. Bem, esse texto que nós lemos hoje é o resultado disso tudo. Uma mulher seca, uma mulher machucada, uma mulher com essa ferida do abandono, uma mulher infeliz. E então Davi, quando retorna com a arca, quando ele vem, consegue pegar da casa de Obed-edom a arca, ele vem festejando, ele vem sacrificando pelo caminho ao Senhor, ele vem pulando, dançando, ele vem realmente celebrando a presença do Senhor. E a Bíblia vai dizer que Mical da janela olha isso e acha ridículo. Quando a gente é ferido, a gente tem dificuldade de desfrutar até da presença de Deus. Principalmente se essa ferida for de uma figura de autoridade na nossa vida. Um marido, um pai, não é? Se essa ferida ela ainda estiver sangrando, a gente tem dificuldade em reconhecer Deus como esse pai, como essa pessoa que nos quer bem, né? Desejar o Senhor com uma ferida desse tamanho é muito difícil. Você desconfia até disso. E Mical, ela não conseguiu desfrutar, ela não conseguiu celebrar, ela não conseguiu se alegrar com a volta da arca. E ela olha e só vê o ridículo que o marido dela está fazendo, de dançar como um qualquer, com uma roupa qualquer, para ela fazendo papel de bobo diante de toda a corte, diante de todos os súditos, né? Ela não conseguiu entrar no culto, percebe? Ela ficou da janela só observando. E sabe, a maioria dos críticos tem no fundo uma ferida. Eles não conseguem ser adoradores, não conseguem celebrar a presença do Senhor. Normalmente tem uma ferida oculta aí. E fica uma dica para nós, porque Mical tinha todos os motivos, vamos dizer assim, para ser uma pessoa seca, mas ela não precisava ser. Ela podia ter sido curada, ela podia ter se aproximado do Senhor, ela podia ter se voltado para Deus na sua dor, mas o que ela fez foi guardar a sua dor, a sua ferida. Ela entronizou a sua dor e aquilo passa a ser o centro da sua vida. Então ela não foi feliz com o segundo marido, ela não conseguiu mais ser feliz com Davi, e aí vem o final da história, que é o mais triste possível. A Bíblia relata que Mical nunca conseguiu gerar. Talvez, depois dessa data, ela e Davi nem nunca mais tiveram a oportunidade de estar juntos. Ela não queria estar com ele não queria estar com ela mais. Talvez eles até tivessem tido algum momento de intimidade, mas ela não conseguia gerar. E não tem nada mais triste do que uma pessoa seca. Seca em todos os sentidos, né? Não é só a questão da gestação, mas o gerar qualquer coisa boa na sua vida. Gerar sonhos, gerar planos, gerar esperança, gerar coisa boa na vida dos outros. Mical, tudo indica que morreu seca. Seca por dentro, seca por fora, seca em todos os sentidos. Uma história que começou tão bonita. Uma menina linda, uma princesa apaixonada, que termina uma mulher ferida e seca. Talvez você tenha se identificado com a história de Mical. Fizeram muitas coisas para você. Você em algum momento foi abandonada, em algum momento não foram leais à aliança que fizeram com você e você ficou com essa feridona do abandono. Eu quero te falar hoje que tem cura, tá? A tua ferida tem cura e tem cura no Senhor. Você tem dificuldade de comunhão, você tem dificuldade de estar na igreja, você tem dificuldade de se apegar às pessoas, dificuldade de confiar em amizade, confiar em algum parceiro ou parceira, mas tem cura, a ferida tem cura. Eu quero terminar te lembrando da parábola do semeador. A parábola do semeador descreve 4 tipos de terreno. E para mim, o mais triste de todos é o primeiro, a beira de caminho. Beira do caminho é um lugar pisado, é um lugar seco, é um lugar sem vegetação, é um lugar onde a semente nem conseguiu penetrar. Olha que pedra não foi problema para ela, né? Ela penetrou em lugares que tinha espinho, cresceu com espinho, mas a semente na beira do caminho, ela não entrou na terra. Quando nós estamos feridos, nós ficamos secos, tão seco, que nós ouvimos a palavra do Senhor e ela passa batida. A Bíblia fala que a semente caiu na beira do caminho, veio um pássaro e tirou ela dali.
É aquela palavra que você ouve e fala, uau, faz todo sentido para mim. Quando chega em casa ou no dia seguinte, eu não consigo tomar aquelas deliberações que eu disse que faria no dia anterior. Eu não consigo manter as decisões que eu disse que tomaria no dia seguinte. Por quê? Porque a terra está seca. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existe água e existe um agricultor que pode arar essa terra e ela deixar de ser seca, ela tornar-se frutífera. Qualquer terreno pode se tornar uma terra boa. Originalmente nenhum de nós é, mas qualquer terreno, até o seco, até o ressecado, até a pessoa ferida, pode se tornar uma terra boa. Hoje, decida voltar-se para o Senhor. E se você identificou uma ferida aí, talvez até mesmo a do abandono, apresente-se para o Senhor, apresenta a tua ferida para o Senhor e deixa Ele cuidar de você. Ao invés de se afastar das pessoas, se afastar de Deus, eu te desafio, se aproxime de quem pode te abençoar e se aproxime principalmente de Deus. Não morra seca, volte a ser uma princesa.